Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Ele vai dar um exemplo bem prático do que é amor, para poder ficar mais claro ainda na mente das pessoas o que é amar. Aí ele vai dizer o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está perguntando. Está deixando uma pergunta para a igreja responder. É óbvio que a resposta para isso aqui é: como pode permanecer nele o amor de Deus? Não pode. A resposta é simplesmente: não pode permanecer o amor de Deus nessa pessoa. Veja só a situação que ele imaginou aqui. Alguém está necessitado, não tem um recurso, não tem os recursos deste mundo. Por exemplo, não tem comida, não tem roupa, não tem água. E você olha para você e você sabe que você tem. Você tem comida, você tem roupa, você está suprido. Você está suprido e você tem condições de dar. Então, se você vê um irmão nessa situação e você simplesmente fecha o coração, como ele diz aqui, ou seja, o que é fechar o coração? Ignorar a situação da pessoa. Agir como se você não tivesse visto nada. Simplesmente ignorar. Não fazer nada. Isso é fechar o coração. Aí ele faz a pergunta: como pode nessa pessoa permanecer o amor de Deus? Por que o amor de Deus não permanece em alguém assim? Porque se a gente tem o amor de Deus, esse amor deve nos levar necessariamente a amar o outro. O amor de Deus no nosso coração, irmãos, ele sempre nos leva a amar as outras pessoas. Se alguém diz que tem o amor de Deus, como ele fala em outro versículo, e não ama o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Porque o amor de Deus sempre nos leva a amar as outras pessoas. Assim como Deus nos ama e se doou por nós, e doou seu Filho, e ainda continua se doando por nós todos os dias, mesmo a gente sem merecer, que é outra coisa importante. Você não vai ajudar alguém porque a pessoa merece. Porque tem gente que pensa assim: não, fulano, aquele ali não merece. Aquela pessoa é uma pessoa má, é uma pessoa ruim. Ou ela fez isso comigo, ela fez aquilo comigo, fez isso com alguém da minha família. Ela, se quiser, que se vire. Eu não vou fazer nada por ela. Isso não é amor. Porque amar é você amar até mesmo aquele que não te ama, amar até mesmo os seus inimigos, como ensinou Jesus. O amor de Deus no nosso coração, ele tem que ser incondicional. Não importa o que o outro é, não importa o que o outro fez, não importa se ele vive no pecado ou não, nós temos que amar. E como ele diz aqui, irmãos, amar é você fazer algo pelo outro, é você fazer o bem, é você ajudar. Isso é que prova o nosso amor. E infelizmente, irmãos, às vezes nós como cristãos falhamos muito nisso. É claro, é óbvio que você não vai poder ajudar todas as pessoas do mundo, todas as pessoas necessitadas que você vê. É humanamente impossível. Porque você vê necessitados em todos os lugares por onde você passa. Mas você tem que dar o seu melhor. É isso que a gente tem que avaliar. Será que a gente está fazendo o melhor que a gente pode? Será que o nosso coração está voltado para se doar o máximo possível? É isso que a gente tem que avaliar. Será que a gente está fazendo algo por alguém, pelos outros? Hoje a mentalidade do mundo qual é? Pense em si mesmo. Pense em você. Supra as suas necessidades. E aí tem gente dentro das igrejas hoje até que vivem em condições muito boas,
acumulam muitas coisas. Tem gente que tem roupas que não se acabam mais, sapatos que enchem o guarda-roupa, dinheiro sobrando na conta. Pessoas que têm condições grandes de fazer muito bem pelos outros, mas a única vontade que elas têm é acumular mais e mais. Às vezes ela tem um carro, ela só pensa em ter um carro melhor. Ela tem uma casa, ela só pensa em comprar uma outra casa. Ela tem uma roupa mais ou menos, ela só pensa em ter uma roupa de grife. Enquanto às vezes tem alguém que não tem nem 1 quilo de arroz e feijão dentro da sua casa para comer. Sabe, irmãos, eu acho um absurdo. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho um absurdo você saber que tem alguém necessitado e você está sobrando na sua vida, mas você não tem coragem de repartir. A vontade é só de acumular. Infelizmente hoje a mentalidade de muita gente, até mesmo dentro das igrejas, é essa. Até porque tem sido ensinado no Evangelho, de que é aquele Evangelho de que o sinal de que você tem Deus na sua vida são as bênçãos materiais, as bênçãos físicas. Então as pessoas estão numa correria louca por mais e mais bênçãos para tentar mostrar que elas têm Deus na sua vida. Aí hoje tem gente aí ostentando dentro das igrejas. Tem gente andando de carro importado enquanto tem um irmão na igreja passando fome. Tem gente que está andando com uma roupa de grife, com um relógio de 5 mil reais, com um anel de 10 mil reais, enquanto tem gente dentro da igreja dela que está morrendo de fome. Certa vez eu vi um pastor que é muito famoso na mídia, se orgulhando do seu relógio, do seu anel, do seu carro, dizendo que ele podia ter tudo aquilo porque Deus deu para ele. Sendo que muitos irmãos estão passando necessidades. Que tipo de cristianismo é esse, irmãos? Mas é o que a gente vê por aí hoje. Que tipo de mentalidade cristã é essa? Irmão, nós precisamos urgentemente voltar a ser como a igreja era no início. Você lembra como a igreja era em Atos dos Apóstolos? Os irmãos vendiam as suas propriedades. Ninguém chegava para eles e dizia assim: venda a sua casa para poder dar de oferta. Eles mesmos, tocados pelo amor de Deus no seu coração, vendiam suas casas, suas terras, aqueles que podiam, que tinham condições de vender. Vendiam e traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos, não para que os apóstolos usufruíssem, que infelizmente é o que acontece hoje muitas vezes. As pessoas estão dando para poder sustentar o luxo de muitas pessoas aí que se dizem homens e mulheres de Deus, mas que estão sugando a lã das ovelhas e que não estão nem aí para ajudar ninguém. A igreja naquela época pegava os seus recursos, dava nos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam entre toda a comunidade cristã, entre aqueles que passavam necessidades, de tal maneira que não havia nenhum necessitado entre eles, nenhum. Porque a igreja supria a necessidade uns dos outros. Hoje em dia a gente não vê isso. A gente vê uma igreja onde tem pessoas que passam fome e os outros irmãos nem sabem. E quando sabem, não fazem nada. Hoje tem muitas igrejas, infelizmente, irmãos, que estão preocupadas com poltrona, com ar-condicionado, com parede, com dar luxo para os seus obreiros, pastores, enquanto o povo está na miséria. E é eles dizendo cada vez mais: dê, traga, faça seu sacrifício, o povo sendo sugado até o tutano e gente morrendo na pobreza, ali dentro daquelas congregações que anda a pé, ou que anda de bicicleta, que não tem dinheiro para pagar nem um ônibus, e às vezes está passando fome, enquanto tem gente lucrando com o evangelho, enquanto tem gente vivendo uma vida de ostentação. Que evangelho é esse que as pessoas estão vivendo hoje, irmãos? Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos, a começar de cada um de nós, ser diferente, irmãos. A igreja precisa ser diferente. Irmãos, o mundo está querendo ver isso em nós. O mundo está querendo ver isso em nós.
Hoje é difícil até você evangelizar as pessoas, porque a gente vai evangelizar as pessoas e elas dizem assim: eu não vou para a igreja, porque a igreja só fala em dinheiro, só faz pedir o dinheiro do povo, os pastores estão andando no luxo e o povo está na miséria, sofrendo. Que amor de Deus é esse que vocês têm? Eu canso de ouvir esse tipo de coisa. E aí, como é que você consegue ganhar aquela alma para Cristo? Porque o testemunho fala alto demais, irmãos. O mau testemunho, os escândalos que têm sido propagados, realizados no meio da igreja, tem provocado nas pessoas um ódio, uma indiferença para com relação ao Evangelho, para com relação à igreja. As pessoas olham para nós querendo ver em nós o amor de Cristo. E elas só veem, às vezes, um monte de pessoas egoístas, individualistas, que só pensam em si mesmas, que não pensam no outro. Irmãos, nós precisamos urgentemente tomar uma atitude. Todos nós, todas as pessoas, todos que são cristãos, precisam lutar para mudar essa situação. O mundo precisa olhar para a igreja e ver em nós o amor de Cristo. Olhar para nós e dizer: olha como eles se amam, olha como eles se ajudam. Ninguém lá passa necessidade, ninguém sofre. A igreja pode estar caindo aos pedaços, mas os irmãos estão vivendo bem, os irmãos estão vivendo uma vida tranquila. Ali tem o amor de Deus, eu vou para aquele lugar, eu vou estar ali, eu quero estar ali, eu quero viver isso. Lembra do que Jesus disse? Eu vou citar de novo: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, pelo fato de vocês amarem uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos fazer isso. O meu desejo é que esse ministério aqui, essa congregação, seja assim. É a minha oração, é aquilo que eu batalho, que eu vou sempre batalhar, e eu creio que vocês vão estar junto comigo nisso, de que aqui seja um lugar assim, que a gente se ame, que a gente seja uma família, que a necessidade do outro seja a minha necessidade, que a tristeza do outro seja a minha. Se o outro está com um problema, aquele problema é meu também, não é só dele, não é meu. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos irmãos. Se alguém não está bem, também eu não estou. Eu não posso botar minha cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que alguém que é meu irmão está sofrendo e eu não fiz nada. Nós não podemos mais viver assim. Nós temos que ser diferentes. As pessoas precisam ver esse amor em nós. Sabe, eu ouvi uma história certa vez, para passar aqui desse ponto, vou terminar. Um pastor disse que foi numa igreja, acho que foi em Recife, e a igreja lá era conhecida como a Igreja Sem Portas. Aí ele não entendia por que a igreja é igreja sem portas. A igreja não tinha porta, a igreja era numa favela, a igreja não tinha portas. Ele ficou encafifado com aquilo, ele foi atrás de conhecer a história da igreja. Por que a igreja não tinha porta e era conhecida como a igreja sem portas? Sabe por quê? A igreja era humilde, não tinha muitas condições, os irmãos, de manter a obra de Deus. Então, a igreja precisava de porta. Só que tinha muitos necessitados na igreja e nos arredores da comunidade, porque eles moravam numa favela, no meio de um povo muito pobre. E aí o que acontecia? Os irmãos chegavam compartilhando das suas necessidades, a igreja ia lá e ajudava. A comunidade, precisando de ajuda, a igreja ia lá e ajudava a comunidade. Então a igreja sempre estava tentando juntar o dinheiro para comprar as portas da igreja, mas nunca conseguia juntar o dinheiro para comprar as portas da igreja. Porque sempre aparecia um necessitado, então o que as pessoas pensavam? Nós não podemos ver essa pessoa necessitada. Nós não podemos dar prioridade a uma porta, sendo que tem uma vida precisando de ajuda. Então tirava-se do dinheiro que era para comprar as portas e se doava para as pessoas. E supria a necessidade das pessoas. Então a igreja não estava conseguindo colocar as portas. Agora o interessante é que naquela comunidade ninguém roubava a igreja. Ninguém entrava na igreja para fazer vandalismo, para roubar nada.
Sabe por quê? Porque aquela comunidade, até os bandidos daquela comunidade, respeitavam aquela igreja. Porque viam que a igreja realmente se importava com as pessoas. Hoje em dia, irmãos, é o contrário. Na maioria das igrejas que se dizem cristãs. Qual é a grande preocupação das pessoas? Muitas vezes, usar os dízimos e ofertas para fazer um prédio gigante, para botar o melhor ar-condicionado que tiver, para botar poltronas luxuosas, para botar portas maravilhosas, para, sei lá, botar um carpete na igreja, pintar a igreja, fazer tudo do bom e do melhor. Mas isso às custas do sangue dos irmãos que muitas vezes estão passando necessidade. Agora, responda para si mesmo. Você acha que o amor de Deus está nisso? Você acha que para Deus é mais importante uma porta, uma parede, uma cadeira ou uma vida de uma pessoa? As pessoas precisam entender isso, irmãos, hoje em dia. Infelizmente, a gente não entende isso. Às vezes na nossa própria vida a gente não compreende isso.